O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor seu perdão encontro paz. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira que o Senhor Jesus concede a mim e a você. Louvado seja o nosso bom Deus pelo seu grande amor, pela graça e misericórdia com que Ele tem cuidado da nossa vida, cuidado da nossa história, cuidado da nossa família, cuidado do nosso lar. Graças a Deus por infindas e incontáveis bênçãos com as quais Ele tem agraciado a nossa vida. É um prazer e uma alegria estar com você no final deste dia, no meio desta semana, após os nossos afazeres diários, após o momento nosso próprio de atividades laborais, termos um momento com o Senhor. E é um privilégio ímpar, é algo sem par, estarmos na presença de Jesus. Eu quero começar esse momento convidando você a curvar a sua cabeça, convidando você a fechar os seus olhos, te convidando nesse instante a entrarmos em uma atitude de oração. Vamos ter juntos um tempo de oração, um tempo em que os nossos pensamentos estarão diretamente relacionados com Deus. E através dele, falaremos aquilo que passa ao nosso coração, aquilo que está em nossa alma, aquilo que nesse momento aflige a nossa vida. Feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, no final desse dia, no meio desta semana, nós queremos, ó Pai, primeiramente te agradecer. Te agradecer por tantas e incontáveis bênçãos com as quais o Senhor tem nos guiado, nos guardado, nos protegido. Mas também, ó Pai, queremos nos voltar a Ti em súplica e intercessão, pedindo, ó Pai, para que Tu mesmo possa em nós, ó Pai, efetuar o Teu agir, em nós, ó Pai, efetuar o Teu querer, em nós, ó Pai, agindo com graça e misericórdia, levar-nos, ó Pai, para compreender nesse momento, nesse instante, a Tua santa, bendita e agradável vontade. Fala ao nosso coração, ó Pai. Transmite com graça e misericórdia a Tua mensagem. Transmite, ó Pai, com graça e misericórdia o Teu ensino. E assim que todos nós, filhos e filhas do Senhor, servos e servas do Senhor, ó Pai, possamos estar
verdadeiramente diante do Senhor, ouvindo a tua voz, entendendo a tua palavra, e sendo assim, ó Pai, desafiados, edificados e guiados pelo teu santo ensino. Graças te damos por tudo, ó Pai, graças te damos pelo teu grande amor, e em nome de Jesus é que nós oramos, é que nós agradecemos-te. Amém e amém. Louvado seja nosso Deus. Nesta noite de quarta-feira, nós temos esse tempo todo especial para oração, um tempo todo especial para meditarmos e estudarmos a palavra, mas também um tempo especial para louvarmos a Deus. É isso que nós vamos fazer nesse instante. Eu separei para nosso momento de louvor com hinos de adoração nesse instante, o hino do Inário Novo Cântico de número 110, hino intitulado A Vida com Jesus. Com alegria, com ânimo e com vigor, vamos juntos louvar ao Senhor. Achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus traços, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Como é maravilhosa e como é rica a vida com Jesus. É nisso que cremos. É esse o Deus a quem nós confessamos. Deus, em sua graça e sua misericórdia, assim nos abençoe a cada dia mais. Em nosso estudo bíblico desta noite, nós vamos começar a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Conhecer o agir da terceira pessoa da Trindade. Continuando os nossos estudos bíblicos doutrinários,
Hoje nós entramos no penúltimo capítulo da Confissão de Fé de Westminster, capítulo cujo título é O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como ele age? Alguns dizem que ele é uma força, um espírito livre, uma energia. Outros dizem que o seu agir envolve a espontaneidade e a partir daí há tantas confusões e até mesmo supostas unções vindas do Espírito Santo que nos são estranhas, que nos são, no mínimo, chamativas quanto à forma como elas são feitas. O que a Bíblia nos fala sobre o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo segundo as Sagradas Escrituras? É justamente isso que eu gostaria que nós começássemos a falar nesta noite. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo e, da mesma forma, o seu agir ao longo da história da revelação. Na próxima quarta-feira, entrando já no mês de março, quero falar um pouquinho sobre o agir do Espírito Santo na sua vida, na vida do pecador convertido, e também o agir do Espírito Santo na igreja. Então nós dividimos o nosso estudo nessa sequência para que possamos nos deleitar um pouquinho mais nesses textos bíblicos. A pergunta central é: quem é o Espírito Santo? E como ele age? Será que tudo que é dito que é o Espírito Santo realmente é o Espírito Santo? Será que tudo que falam que é o agir do Espírito Santo é de fato a terceira pessoa da Trindade o fazendo? O nosso estudo bíblico nesta noite visa compreender primeiramente quem ele é e muito mais o seu agir ao longo da história. Então é isso que eu quero que ao final do nosso estudo você possa responder: como o Espírito Santo agiu na história da revelação. Para nós começarmos, eu gostaria de ler dois textos bíblicos que falam sobre a pessoa do Espírito Santo. Na próxima quarta-feira, nós vamos ler ainda outros textos que falam sobre características da pessoa. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força, é como se fosse uma energia apenas. Mas uma força e uma energia não são entristecidas, não são negadas. Não há como mentir para uma energia. O Espírito Santo possui características de uma pessoa e não de uma energia ou de uma força. Por isso que dentro do estudo da teologia nós não temos dúvida alguma em falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pessoa autoexistente desde a eternidade e pessoa que foi enviada a partir do Pentecostes pela menção, pela ação, pelas palavras de Jesus Cristo, mediante a vontade do Senhor, do nosso Pai, do nosso eterno Deus. O agir do Espírito Santo, ele tem uma clara diferenciação no Antigo e no Novo Testamento pós-Pentecostes. E essa diferença não quer dizer que são dois espíritos distintos, mas quer dizer que ali foi o tempo ao qual Deus, em sua santa e soberana vontade, entendeu que ali era o tempo do agir do Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus Cristo, o Filho, não está presente no Antigo Testamento. Está citado o Filho, segunda pessoa da Trindade. Mas a sua pessoa é vista especialmente nos Evangelhos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais e no Apocalipse. O Espírito Santo é nos apresentado especialmente a partir do Pentecostes sob a igreja cristã. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver então alguns textos. Nós vamos ler textos até anteriores ao Pentecostes, a grande maioria deles anteriores ao Pentecostes, mas que mostram o agir do Espírito Santo na história da revelação. Primeiramente, gostaria de ler, como citei há pouco,
dois textos bíblicos que nos falam sobre a sua existência. Mateus capítulo 3, texto muito conhecido, texto do batismo de Jesus, versículo 16 e versículo 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Parte B do versículo 16, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Primeiramente, o Espírito Santo não é uma pomba, mas ele tomou uma forma conhecida, por isso nós vamos chamar de uma teofania, ou uma manifestação visível do ser divino, para que pudesse ser visto. E ali a descida do Espírito Santo é muito importante para a questão da identidade de Jesus. Perante todos os que estavam ali foi visível a descida do Espírito Santo como pomba e audível a voz do Pai que dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo, ele existe. Ele foi visto ao longo da história da revelação como uma pomba, como línguas de fogo, como um redemoinho. Ele foi visto de tal forma que não pairam dúvidas sobre a sua existência. O que podemos sim não saber é a sua forma, porque ele é espírito, como Deus o Pai, mas sim sabemos da sua existência. O Espírito Santo, ele é especialmente enviado ao crente, à igreja, após a morte de Cristo e o período que nós chamamos de Pentecostes, o período no qual o Senhor Jesus, ressurreto, apareceu diversas vezes e em várias circunstâncias aos seus discípulos e apóstolos. Mas antes mesmo disso, o próprio Senhor Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. João, Evangelho segundo João, capítulo 15, primeiramente, dois textos quase sequenciais naquele que é conhecido como o último discurso de Jesus. João 15, verso 26, e João capítulo 16, verso 13 e 14, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ele vos guiará. Quando ele vai vir? Quando for enviado da parte do Pai, o Consolador. Ele nos guiará. Ele será o nosso instrutor. Ele será aquele que anunciará aquilo que há de vir. Ele nos levará a glorificar ao Pai e ao Filho, pois ele mesmo anunciará Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Espírito que foi enviado por ordem do Pai. O Espírito que foi enviado conforme a palavra do Filho. O Espírito que aponta para o agir santo e salvador de Jesus Cristo. É desse Espírito que nós estamos falando. Eu quero falar rapidamente, nesta noite, sobre 5 aspectos do agir do Espírito Santo. Então, 5 momentos, né? Vamos usar a palavra momentos aqui. 5 momentos nos quais vemos pela palavra do Senhor o agir do Espírito Santo. Eu quero ir muito rapidamente nesses tópicos, mas eles são o centro do nosso estudo nesta noite. Até aqui nós falamos sobre a existência do Espírito Santo, seu envio. Mas o que ele fez? Qual é o seu agir que
que foi a pergunta que nós fizemos no início do nosso estudo bíblico. Como o Espírito Santo agiu? Comecemos então com o agir do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo estava na criação? Estava lá em Gênesis 1? A Bíblia diz que sim. Vamos lá. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Acompanhe a leitura. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Olha agora com atenção aqui. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus se movia por sobre as águas. O Espírito de Deus ali estava também na criação, dentro da economia trinitária, dentro do agir do Deus Trino. O Espírito Santo já estava ali a operar. Como operar? O pairar sobre as águas indica aí a ideia do agir da força, do poder de Deus, e ele está levando a concretização, levando a execução daquela vontade espetacular, extraordinária, soberana e suprema do nosso Senhor. O Espírito Santo, assim como Deus o Pai, assim como Deus o Filho, é eterno. Ele não surgiu na história. Ele não surge no Pentecostes. Ele não surge durante a igreja primitiva. Ele sempre existiu. E desde a criação, ele está agindo. Agindo como? Agindo primeiramente na provisão. Provendo ao povo de Deus aquilo que esse povo precisa. Vamos ver o Salmo 139, versos 7 a 10. Salmo 139, verso 7 a 10. Palavra do Senhor que nos diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A tua destra me susterá. Me susterá como? Pelo teu Espírito. O Espírito que me acompanha nas alturas dos céus, me acompanha na profundidade dos abismos, me acompanha nos confins dos mares, me acompanha onde quer que eu esteja. O Espírito Santo, ele age provendo ao povo do Senhor aquilo que esse povo precisa. E o que precisamos não é apenas no sentido material da palavra. Aquilo que precisamos no sentido espiritual, emocional. Aquilo que precisamos dentro de uma visão holística do ser humano. O Espírito Santo é o braço da provisão de Deus sobre o seu povo. Assim Elias foi sustentado no deserto durante a seca de 3 anos e meio. Assim o próprio Senhor Jesus Cristo, foi sustentado em jejum no deserto por 40 dias. Assim o povo do Senhor foi sustentado no mesmo deserto por 40 anos. Assim a igreja é sustentada com a provisão que vem do Espírito, a direção do Espírito, a sabedoria do Espírito, o agir do Espírito na sua caminhada terrena, rumo à nossa Jerusalém celestial. O agir do Espírito Santo é dando a provisão ao seu povo. Mas o Espírito Santo também agiu na história, revelando as Escrituras, inspirando homens para registrarem a santa, a única, a separada palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21 nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. O
O Espírito que proveu a palavra do Senhor. Como? Revelando-a a homens santos que falaram da parte de Deus. Inspirando esses homens santos a registrarem-na. E hoje nos iluminando para compreendê-la. O agir do Espírito Santo é provendo a igreja daquilo que ela precisa, provendo o seu povo. E é também nos ofertando a palavra, as Santas Escrituras. É por meio do Espírito Santo que a Escritura foi revelada, foi inspirada e agora nós somos iluminados para compreendê-la. Nós não compreendemos a Escritura na força do nosso conhecimento, não compreendemos na nossa sabedoria, a compreendemos na força, no conhecimento e na sabedoria que vem unicamente do Espírito Santo de Deus. A Escritura Sagrada, ela é uma obra literária, mas além disso ela é uma obra espiritual e que espiritualmente ela é compreendida. O Espírito Santo age na provisão do seu povo. O Espírito Santo age na revelação e na inspiração e iluminação da palavra. Mas também vemos que o Espírito Santo age consolando o seu povo. João capítulo 14, verso 16 e verso 17 diz-nos assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o outro Consolador, o Espírito da verdade, a verdade que consola, a verdade que o mundo desconhece, a verdade que o mundo se torna cego e não consegue vê-la, mas nós a conhecemos. Ele habita conosco, ele está em nós. O mesmo Espírito que provê aquilo que a igreja precisa, que revela a sua palavra, é o Espírito que nos consola. Nos consola do quê? Nos consola das nossas lutas diárias. Nos consola dando forças no meio das provas. Nos consola dirigindo os nossos passos. Nos consola de tal forma a nos instruir, a nos ensinar. Nos consola para que possamos ser filhos e filhas do Senhor. Nos consola para vivermos uma vida que agrade a Deus. Uma vida de consagração, uma vida agradável ao nosso Senhor. O consolo não é apenas tirar o choro dos nossos olhos. O consolo é nos dar forças dia a dia para caminharmos com o Senhor. E quem nos dá forças? O Espírito Santo. O Espírito que provê, o Espírito que revelou a sua palavra, e o Espírito que nos leva a perseverar. Mas por fim, uma quarta e última forma do agir do Espírito Santo que eu quero falar nesta noite. O Espírito Santo que age desde a criação, com provisão, com revelação, iluminação e inspiração da palavra, com consolo. É o mesmo Espírito que age, nos reconciliando com Deus. É o mesmo Espírito que age na conversão, nos levando a estarmos próximos, não mais em litígio, mas em paz com o Senhor. João 16, versos 7 a 11, diz assim: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
E o que ele fará? Convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado que cometemos, da justiça de Deus, do juízo para o incrédulo. É assim que reconhecemos o Santo Espírito. O Espírito que age desde a criação. O Espírito que age na provisão, na revelação, inspiração e iluminação da sua palavra, no consolo para perseverarmos. E o Espírito que nos leva a nos reconciliarmos com Deus, para termos uma vida santa, agradável e que glorifica-o em todas as nossas obras. É assim que cremos. É nesse Deus que nós esperamos. É nesse Deus que eu e você confiamos. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é simplesmente um movimento. É o próprio Deus. O Deus revelado em sua terceira pessoa. O Deus que existe desde a criação. O Deus que age desde a criação. Na provisão, na revelação, inspiração e iluminação das Escrituras. No consolo para que seu povo persevere e na conversão do incrédulo. Esse é o Espírito Santo. O Espírito que foi enviado pelo Filho, enviado sob a ordem do Pai, enviado para nos guiar, para ser o nosso guia, aquele que conosco caminha. A terceira pessoa da Trindade, aquele que está conosco, o penhor da nossa salvação. Esse é o Espírito Santo. Irmão, minha irmã, muitas vezes vemos em determinados meios protestantes, evangélicos, uma aparente supervalorização do Espírito Santo. E parece que em outros meios vemos um desprezo de quem é o Espírito Santo. Nós adoramos, servimos o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus que age como um Deus que existe em três pessoas. O Deus que é louvado e servido como um Deus e que existe em três pessoas. O Criador, o Redentor e o Santificador, que é o Espírito Santo. Aquele que era, que é e que há de ser. Aquele que na eternidade fez tudo, que na história deu a sua vida por nós e que agora conosco caminha para que possamos ter uma vida agradável a Deus, sendo provido por eles, encontrando iluminação na sua palavra, consolo para caminharmos e convertidos pelo seu agir. Assim caminhamos sob a direção do Espírito Santo, o Espírito que conosco caminha. Vamos curvar nossas cabeças uma vez mais? Vou convidar você a curvar sua cabeça. Nessa noite nós falamos sobre o Espírito Santo. Qual a aplicação que fica para nós? A primeira aplicação que fica para nós é: não ande de forma a desprezar a presença do Espírito Santo na sua vida. Não despreze isso. Não despreze o Espírito Santo que habita em você. Segunda aplicação: viva de maneira digna, porque você é a habitação do Espírito Santo. Não despreze, pelo contrário, agradeça a Deus pelo Consolador que habita no meu coração, no teu coração. E viva de maneira digna, como habitação, como templo do Espírito Santo que eu sou, que você é. Que essas duas aplicações muito simples nos levem a ter uma vida agradável ao Senhor. Que essas duas aplicações tão simbólicas e singelas nos levem a agradar e servir a Deus, como Ele deve ser agradado e servido em nossas vidas. Vamos curvar nossas cabeças? Vamos orar? Feche seus olhos, oremos nesse instante. Eterno Deus, Senhor e Pai, nos ensina, ó Pai, a cada dia a Tua palavra. Nos ensina, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, que nós possamos, ao abrir a Tua palavra, sempre orarmos, clamando pela direção do Teu Espírito Santo. Que ao encerrarmos a leitura, possamos sempre agradecer-Te, Senhor, porque o Espírito Santo falou ao nosso coração. Que nós possamos assim, ó Pai, sermos sustentados, abençoados, fortalecidos por Ti. Que nós não olhemos, ó Pai, para as nossas limitações, mas olhemos para o Deus Espírito Santo que habita em nós. E que assim, ó Pai, primeiramente nós Te agradeçamos. Agradeçamos por essa dádiva, pelo penhor
a herança da salvação que já habita em nós. Mas também, ó Pai, que como compromisso, possamos viver de maneira digna o Teu santo evangelho, pela força, pela provisão, pelo consolo, pela perseverança, pelo agir do Teu Espírito Santo em nós. Assim nos capacita a viver, ó Pai. Guarda cada um de nós, guarda os Teus filhos que estão acompanhando essa mensagem, nossas famílias, nossos lares, que sejam abençoados por Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Quero lhe deixar aqui um convite, antes de nós encerrarmos a nossa mensagem desta noite, e o convite para você participar neste domingo do nosso culto, às 18h30. Esteja conosco em nossa igreja, Rua José Rodrigues Machado, 1431, presencialmente, ou se não for possível, de forma remota. Acompanhe a live, acompanhe a transmissão através do Facebook. Certamente Deus também falará ao teu coração. Vou deixar aqui um louvor para você ouvir, e o meu desejo é que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, Deus abençoe nesse momento a sua família. Um forte abraço e até o próximo momento em que poderemos juntos falar e compartilharmos juntos das coisas do Senhor. Que Deus te abençoe. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te